Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Diante da concordância de toda a turma acerca da continuidade do nosso conteúdo programático, vamos dar continuidade através das aulas online, tá certo? Elas serão disponibilizadas através do YouTube, de modo que vocês terão acesso ilimitado, né? Quantas vezes vocês bem entenderem, vocês poderão acessar a aula. E também vou disponibilizar para vocês os slides, como eu sempre venho fazendo, né? Então eu aconselho a todos que vocês baixem os slides para vocês irem acompanhando nossa aula. Com relação às atividades e avaliação, não se sabe ao certo quanto tempo irá demorar essa situação, né? Irá perdurar a situação de isolamento social, de modo que nossa avaliação possivelmente será feita através de um estudo dirigido, que eu vou enviar para vocês. Então não se preocupem com isso agora, vamos dar continuidade, vamos assistir às aulas e quando for no momento oportuno, eu irei orientar vocês acerca da avaliação. Tá bom, gente? Então, na última aula, na aula anterior, nós discorremos acerca da culpa genérica, também chamada de culpa lato sensu. Não é isso? Vimos a questão da conduta humana como elemento da responsabilidade civil e essa conduta será manifestada, expressada através de uma ação ou de uma omissão. E vimos também que além da conduta, deve haver um certo grau de voluntariedade do agente na prática do evento danoso. Então essa culpa genérica, ou lato sensu, ela vai se dividir em dolo ou culpa em sentido estrito, ou estrito sensu. E quando falamos em dolo, falamos naquela intenção do agente, tanto em realizar a conduta, quanto em promover o resultado danoso à vítima. Então eu até exemplifiquei para vocês o caso do carro do condomínio, né? Alguém estaciona um veículo na minha vaga de condomínio, e eu, enfurecido, resolvo pegar uma pedra que estava no local e quebrar todo o veículo do meu vizinho, voluntariamente. Eu quis praticar a conduta e quis, né, aquele resultado. Eu desejei as duas situações. Então, nesse caso em que há intenção quanto à conduta e o resultado, nós entendemos que há o dolo. E sempre quando há dolo, a regra é que esse dano produzido seja reparado em sua integralidade, né? É isso que dispõe o Código Civil, de que a reparação do dano da vítima tem que ser feita de modo integral. A vítima não pode ficar sem esse dano reparado. Então, quando há dolo, não há muito o que se discutir. A indenização tem que cobrir todo o prejuízo causado à vítima. E aí entramos na discussão da culpa em sentido estrito. E nós definimos essa culpa, né, de um modo bastante simples, como uma situação em que o agente, embora ele desejasse praticar aquela conduta, ele não intencionou o resultado. Ele não queria que aquele dano efetivamente ocorresse. Então ele desejou a ação ou omissão, mas o dano ele não tinha a intenção de produzir. E aí eu exemplifiquei para vocês no caso de alguém que está dirigindo acima dos limites legais de velocidade. Essa pessoa, embora esteja praticando uma conduta ilícita, né, afinal está em contrariedade com o que o ordenamento jurídico dispõe, a legislação de trânsito dispõe, isso não significa dizer que essa pessoa quer praticar um dano a determinada pessoa. Então, se essa pessoa que está dirigindo em alta velocidade acaba atropelando um pedestre, por exemplo, essa conduta, embora não seja intencional, será considerada culposa. Ele queria praticar a conduta, mas não queria o evento danoso. E o dano causado a essa pessoa ele também terá que ser reparado. Embora ele não tenha agido com dolo, ele agiu aí de maneira imprudente, não é isso? E essa imprudência gerou um dano, e esse dano tem que ser efetivamente reparado. Então a gente falou que na culpa a conduta é voluntária, mas o resultado ele é involuntário.
E na culpa nós vimos que tem que haver um certo grau de previsibilidade, né, quanto a esse dano. Embora o agente não tenha desejado o dano, a ocorrência desse dano era previsível. Se alguém está dirigindo acima dos limites de velocidade, é previsível que ele possa causar um dano a alguém. Ele possa atropelar alguém, possa causar dano ao patrimônio, a algum veículo que esteja estacionado, certo? Então, embora o dano não seja desejado, naquela situação específica de culpa, ele era previsível. Então, a previsibilidade sempre tem que estar presente. Se aquela situação, se aquele dano não era previsível, não tem como responsabilizar aquele agente, certo? Não tem como haver responsabilidade civil. E aí entra a situação do caso fortuito, força maior, que nós vamos verificar, né, estudar no momento oportuno, quando tratarmos das excludentes de responsabilidade civil. Mas fiquem com essa situação, né? O dano, embora ele não tenha sido intencional, ele era previsível quando a gente estiver falando de culpa. E essa culpa, ela vai ser decorrente também de uma falta de cautela, de cuidado, de diligência e atenção. Então, a gente, naquela conduta culposa, pela falta de cuidado, pela falta de atenção ao seu dever objetivo de não produzir dano e não causar dano a outrem, ele acaba causando esse prejuízo. E ele vai ter que ser obrigado a reparar. Então, no estudo da culpa estrita, ou estrito sensu, nós vimos justamente essa situação, né? O agente, ele quer causar, ele quer a causa, ele deseja a causa, mas o resultado dessa causa, o dano, não era intencional. E aí eu coloquei para vocês uma fala dos professores Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo quanto à previsibilidade na culpa. E olha o que é que eles dizem, né? Uma das melhores maneiras de melhor compreender o alcance da culpa, no caso concreto, é dialogar com os conceitos jurídicos da previsibilidade e do homem médio, pessoa natural comum, né? Que, no caso, seria um padrão médio de comportamento. Então, no momento em que eu for aferir a culpa, em determinado caso concreto, como eu falei para vocês, essa previsibilidade do dano tem que estar presente. Embora o agente não tenha desejado causar o dano, era previsível que diante daquela situação que foi por ele gerada, esse dano pudesse ocorrer, certo? Era previsível. Qualquer homem médio, qualquer pessoa natural comum teria condições de prever aquele prejuízo, de prever a possibilidade de ocorrência daquele dano. Então, essas duas situações, previsibilidade e essa previsibilidade por um homem médio ou por uma pessoa natural comum, tem que estar presentes na caracterização da culpa. Tá certo, gente? E vimos também na aula anterior que essa culpa estrita, ela vai se manifestar de três formas: pela imprudência, negligência ou imperícia. Quando tratamos de negligência, pensamos num dever de cuidado mais uma ação do agente. Não é isso? Então, houve a falta de cuidado na conduta do agente e essa conduta se manifestou mediante ação. Por exemplo, justamente a conduta daquele que dirige em um limite acima do permitido. Houve um dever, a falta de cuidado? Houve. Ele não teve cuidado de obedecer a regra de trânsito e acabou gerando dano, prejuízo a determinada pessoa. E essa conduta se manifestou através de uma ação. Não foi isso que a gente viu? Então, a imprudência é justamente isso, essa falta de cuidado atrelada à ação. Quando tratamos de negligência, pensamos também na falta de cuidado, mas essa falta de cuidado é atrelada a uma omissão e não a uma ação, não é isso, gente? Então, por exemplo, seria negligente aquele médico que não observou os protocolos e as indicações de higiene, né, em um determinado procedimento cirúrgico. Ele acreditou que aquele dano não pudesse ocorrer pela ausência daquele procedimento e ele acaba não adotando os procedimentos higiênicos cabíveis naquela situação. Então, houve uma falta de cuidado atrelada a uma omissão. Ele não realizou algo que ele deveria realizar. E aquele paciente, por exemplo, acabou falecendo diante de uma infecção causada pelo procedimento médico, não é isso? Então, há essa falta de cuidado atrelada à omissão na negligência. E quando tratamos de imperícia, seria aquela situação em que o agente ele não tem capacidade técnica para realizar determinada conduta.
Então ele age de determinada forma que seria exigível naquele momento que ele tivesse conhecimentos técnicos, que ele tivesse capacidade técnica. E por conta dessa ausência de capacidade técnica, ele acaba gerando um prejuízo ou um dano a alguém. Então, por exemplo, um enfermeiro que realiza um procedimento que só um médico poderia realizar. E isso acaba causando a morte daquele paciente. Esse enfermeiro, ele praticou aquele dano, né, de forma culposa. Por que culposa? Porque, em tese, ele não queria que aquele paciente fosse a óbito, né? Mas o paciente acabou morrendo diante daquela situação. E essa imperícia se dá pela falta de capacidade técnica daquele enfermeiro realizar um procedimento exclusivo de um médico, certo, gente? Então, quando a gente trata de imperícia, geralmente a gente trata das profissões liberais, certo? Alguém que realizou um ato que não tinha capacidade técnica para realizar, não tinha treinamento para desempenhar aquela função. Então, a culpa em sentido estrito, muito parecido lá com o direito penal, né? Vai se manifestar dessas três formas: imprudência, negligência ou imperícia. E aí, gente, nós temos que estudar, nós temos que prestar atenção em algumas classificações que a culpa estrita, ou em estrito senso, ela tem, né, ela possui na doutrina, para que a gente compreenda melhor essa temática. Então, quanto ao grau da culpa, essa culpa pode ser classificada em culpa lata, ou culpa grave, culpa média, ou leve, ou culpa levíssima. Então, o dolo, nós vimos que ele não tem essa classificação, né? Se o agente produz determinado dano, realiza determinado prejuízo, ele vai ter que reparar em sua integralidade, quando a gente trata de dolo. Mas na culpa não, ela tem graus. E esses graus podem influenciar ou não na extensão da indenização, no quanto da indenização, como a gente vai ver posteriormente. Então, gente, quando a gente trata de culpa lata ou culpa grave, é uma situação em que o agente pratica aquele dano, pratica aquela conduta e é muito difícil acreditar que ele não queria aquele resultado. Então, embora ele não desejasse aquele resultado, é muito difícil acreditar que diante das circunstâncias do fato ele não quisesse, certo? É indesculpável o que ele realizou naquele momento. A previsibilidade estava na cara, né? A previsibilidade daquele prejuízo estava estampada diante da situação. Então imagina a situação, por exemplo, de alguém que esteja pilotando uma moto e, acreditando em sua capacidade técnica, ele pilota essa moto de olhos vendados. E por conta dessa conduta, ele acaba atropelando uma criança, causando a morte dessa criança, né? É difícil acreditar que alguém que pilota uma moto de olhos vendados, ele não queria causar determinado dano. Era extremamente previsível, tá certo, gente? Então, a culpa grave, ela vai se... ela pode ser caracterizada, né, justamente por essa previsibilidade estampada na situação. Era muito difícil acreditar que ele não queria aquele resultado diante das circunstâncias. E vejam bem, né? Quando a gente trata de graus de culpa, a gente só pode analisar esse grau da culpa no caso concreto. É a análise das características do caso concreto, é a análise concreta da situação que vai nos permitir analisar se houve culpa grave, culpa leve ou culpa levíssima, certo? Por isso que é tão difícil exemplificar, porque é o caso concreto que vai nos dar elementos para fazer essa adequação quanto ao grau de culpa. Tá certo, gente? Então, a culpa lata ou culpa grave, ela é tratada no nosso ordenamento jurídico como se dolo fosse, tá, gente? Então, culpa grave e dolo, eles se equiparam quanto ao efeito. O que é que isso significa? Se no dolo o dano tem que ser reparado em sua integralidade, na culpa grave esse dano também tem que ser reparado em sua integralidade, porque a situação se equipara ao dolo, né, com relação à culpa grave. Então, o artigo 944 do Código Civil, que a gente viu na aula anterior,
que vai dizer que a indenização mede-se pela extensão do dano. E aí o parágrafo único vai dispor que se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Então, a redução da indenização, de acordo com a gradação da culpa, ela não se aplica à culpa grave. Quando a culpa grave estiver caracterizada no caso concreto, o juiz não poderá reduzir equitativamente aquela indenização, porque o nosso ordenamento jurídico trata a culpa grave como se dolo fosse. E o efeito aí é único. O dano tem que ser reparado em sua inteireza, em sua integralidade. Tá? Então, o artigo 944, parágrafo único do Código Civil, ele não é aplicável em caso de culpa grave ou culpa lata. A vítima terá direito à reparação do dano em sua integralidade. Tá certo, gente?